E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, um jovem garoto que teve sua vida completamente mudada quando misteriosamente um dia ele foi parar em outro lugar. Pouco tempo depois uma tela aparece diante dele e é quando ele descobre que acabou reencarnado em um goblin. Um dia antes de vir para este lugar, ele estava jogando um jogo super popular no mundo. Ele jogava diariamente o dia inteiro e, pelo que se lembra, ele estava derrotando goblins e foi neste momento que ele caiu no sono. Após isso veio parar neste lugar. Logo em seguida várias memórias do antigo dono do corpo começam a vir à sua mente, onde ele passou por várias dificuldades para sobreviver ao lado da sua pequena irmã, e após sair para a cidade é quando ele percebe que tudo é igual ao jogo que ele jogava. Ele vive sozinho com sua irmã após perder seus pais. Eles trabalham como escravo para um aristócrata, mesmo agora tendo o desejo de proteger sua irmã. Ele reencarnou na raça demoníaca mais fraca sem nenhuma habilidade. Com isso ele não sabia o que fazer para sobreviver, e para piorar no seu trabalho era frequentemente humilhado pela nobreza. A única vantagem que ele possuía é seu conhecimento de ter jogado esse jogo por muito tempo. E para piorar sua vida, o exército humano acaba atacando a cidade, onde normalmente isso não era para acontecer tão rápido. Rapidamente ele corre para salvar sua irmã, no entanto acabam sendo encontrados. Quando ele acreditava que sua vida chegaria ao fim novamente, uma deusa goblin acaba concedendo seus poderes para ele. Seus status sobem para o nível máximo. Após isso, com suas novas habilidades ele dizima todos seus inimigos facilmente, e a partir deste momento sua nova jornada inicia, onde ele terá que aprender a usar seu novo poder da escuridão para sobreviver, e assim conseguir proteger sua pequena irmã, e ao mesmo tempo mostrar para todos que a raça dos goblins pode se tornar a mais forte deste mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Ken. Ele teve sua vida virada de cabeça para baixo quando foi parar em outro mundo. Murim é um lugar cruel onde apenas os mais fortes sobrevivem. Mesmo ele implorando aos deuses para mandá-lo de volta, tudo foi apenas em vão. Desde a sua infância ele caiu na pobreza, e o único motivo pelo qual sobreviveu até o momento é porque ele buscou a força acima de todo o resto. Ele suportou incontáveis situações de humilhação, mas mesmo assim conseguiu alcançar o status de um guerreiro de primeira classe. No entanto, logo uma enorme barreira aparece diante dele. Suas habilidades nas artes marciais chegou no limite, e para conseguir quebrar essa barreira a única forma seria com algumas pílulas que ele arriscou sua vida para conseguir. Porém, como ele tinha roubado essas pílulas, outro guerreiro acaba vindo atrás dele, e mesmo que com suas habilidades não consegue nem ver os movimentos do seu inimigo sendo dizimado facilmente. Quando ele acreditava que tinha chegado ao seu fim, para sua surpresa ele acaba indo parar em outro lugar. Logo ele vê que está na sua sala de aula. Com isso percebe que tinha retornado para a Terra. Com o passar do tempo, para sua surpresa ele descobre que existem os retornados. São pessoas que foram sugadas pela rachadura na dimensão e depois retornam para a Terra. Essas pessoas têm uma alta afinidade com mana e recebem uma classe única no despertar. Um dia uma passagem dimensional apareceu na Terra. Saindo dela um ser misterioso. Esse ser propôs uma troca com a Terra. Existiam monstros em outra dimensão. Com isso ele queria que alguns humanos caçassem essas criaturas. Como recompensa ganhariam tesouros, e como alguns monstros poderosos possuíam pedras de mana que podiam ser usadas para muitas coisas. Isso marcou uma grande era dos aventureiros. Após Kim passar pela sessão do despertar, sem muitas escolhas, ele vai ter que trilhar um novo caminho nesta nova terra onde os aventureiros estão acima de todos. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista uns tremer de jogos difíceis, onde após muito tempo jogando ele tinha finalmente terminado um jogo que tinha a dificuldade altíssima. Depois de 10 anos de ser lançado ele foi a primeira pessoa a finalizá-lo. Pouco tempo depois, para sua surpresa, um aviso aparece na tela do seu computador, onde o diretor desse jogo estava falando com ele pessoalmente, agradecendo por não desistir de chegar ao final, e com isso estava bastante feliz que ainda teriam esperanças, provando que suas habilidades seriam dignas. Com isso o diretor pede que venha ajudá-lo. Logo após isso ele acaba desmaiando. Porém, após abrir seus olhos novamente, ele tinha ido parar em outro local. Em meio de uma guerra, ele não entendia nada do que estava acontecendo. Um dos soldados vem em sua direção o chamando de Majestade Imperial, e logo em seguida os soldados começam a ser mortos brutalmente por uma aranha enorme. Inicialmente ele acredita que é apenas um sonho, ou estava alucinando por ter jogado muito tempo. Assim que ele seria morto, um guerreiro
aparece e o salva derrotando a aranha com apenas um ataque. Ele acaba descobrindo que esse guerreiro era Lucas, o protagonista do jogo que ele tinha terminado. E é quando ele percebe que tudo à sua volta era o jogo que ele jogou Empire Defense, sendo sua nova realidade, o jogo no qual tem uma dificuldade insana, sendo a única pessoa a terminá-lo em 10 anos de lançamento, um mundo onde eles são atacados por hordas sem fim de monstros, e agora sendo a majestade imperial dentro do jogo mais difícil de todos, ele vai ter que iniciar uma nova jornada para encontrar uma maneira de terminá-lo e ao mesmo tempo buscar uma forma de voltar ao seu mundo novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Bang, onde após encontrar uma obra chamada A Grande Guerra entre Humanos e Demônios, mesmo sendo uma história lenta ele não conseguia mais parar de ler, e mesmo com bastante capítulos, ele já tinha chegado no final. Com isso ele deixou um comentário perguntando sobre os outros capítulos para o autor, onde até mesmo fez uma doação, e para sua surpresa pouco tempo depois o autor da obra mandou uma mensagem para ele. Porém assim que ele abre a mensagem o autor sabia seu nome verdadeiro. Ele fala que como não tem mais poder sobrando a história acabaria ali, pois não conseguia mais manter seu poder mágico nesse mundo. Como Bang era a pessoa que mais lia a história ele conhecia tudo sobre ela. Com isso ele quer deixar o destino daquele mundo nas mãos de Bang. Usando o restante de poder que sobrou ele conjura um feitiço de reencarnação mística. Após isso uma forte luz aparece no celular dele, mas logo ele descobre que tinha ido parar em outro lugar no corpo de outra pessoa. E para piorar, a pessoa no qual ele reencarnou é o imperador louco chamado de Celtrion. Ele governa o país mais forte do seu continente, porém ele também é o vilão que enfrenta o protagonista. Poucos nascem com sangue dracônico e Celtrion é o humano com a linhagem dracônica mais forte. Infelizmente, como efeito colateral dessa linhagem, ele é afetado com a loucura, mesmo tentando ao máximo contê-las. As vozes na sua cabeça nunca cessaram, e por causa disso no final, esse efeito colateral levou o mundo humano à ruína, e agora Bang está no corpo dessa pessoa. Ele estava no início da história, como o autor pediu para ele salvar esse mundo. Bang agora no corpo do vilão da história vai ter que usar todo o seu conhecimento para encontrar uma forma de parar a Grande Guerra e assim salvar esse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue um grupo de estudantes que um dia acabaram sendo transportados para outro local onde eles se encontram com uma mulher que chama eles de heróis. Após isso ela revela ser uma deusa e fala que o poderoso rei demônio ressuscitou, e com isso eles vão ser mandados para um mundo de fantasia para salvá-lo da destruição. Nesse mundo existe o sistema de níveis e status como se fosse de um jogo. Ela fala que todos presentes neste locais vão se tornar heróis igualmente, porém nem todos vão receber o mesmo poder. Eles têm que ser reconhecidos por vários deuses nesse mundo para que possa receber a benção deles, virar um verdadeiro herói e receber um grande poder. O único meio de retornar desse mundo para a Terra novamente é derrotando o Rei Demônio. Enquanto todos estavam animados fazendo perguntas desse novo mundo, o protagonista conhecido como Cam faz um pedido. Ele não quer participar dessa missão e quer apenas retornar para a Terra. Ele quer retornar antes de ser mandado para esse novo mundo, pois ele não tem nenhuma intenção de virar herói. Ele estava apenas pensando em sua família que iam ficar desesperados procurando por ele. Com isso a deusa decide mandá-lo de volta e pergunta se alguém queria acompanhar ele, mas Kang foi o único, e após isso ele entra em um portal e aparece no meio de uma floresta. Mas isso não era a Terra. A mulher que se chama de deusa apenas sequestrava os estudantes para resolver os problemas do mundo dela. Com isso ele foi enganado e jogado para a morte no meio de vários monstros violentos, enquanto seus colegas de classe estavam vivendo uma nova aventura. Kang estava tentando sobreviver com muita raiva da deusa. Após abrir sua tela de status, ele percebe que tem uma maldição, onde sua experiência ganha com caça e conquistas serão reduzidas gradualmente. Pouco tempo depois, por sorte, ele consegue se encontrar com Deus nessa floresta, e para conseguir ficar vivo para buscar sua vingança, ele desiste do seu orgulho e da sua identidade. Com isso ele recebe uma bênção desse Deus, e agora Kang, que foi jogado para a morte nesse mundo de fantasia, está decidido que vai construir seu próprio caminho e ficar muito mais forte para buscar sua vingança contra a deusa que o trouxe para esse mundo.